né, nós temos falado sobre jejum. E uma coisa que acompanha o jejum é a oração. E a oração, ela deve ser feita da forma correta, da forma bíblica, né? De uma forma que Deus se agrade dessa oração, porque o jejum por si só, ele não é por si só, ele não pode ser sozinho. Ele precisa ser acompanhado da oração. E nesse texto que eu vou trazer hoje para você aqui, nesse contexto que eu vou mostrar aqui para você, sobre esse princípio, é um princípio muito importante que ele permeia a oração, né? Você vai utilizá-lo da forma correta na oração e também para outras coisas na sua vida, tá bom? Bora lá para o texto, eu vou te mostrar aqui, e aí eu quero mostrar para você aqui como é que começa. Diz assim o seguinte, olha só, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bater, vai se abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós que é o homem que pedindo pão seu filho lhe dará uma pedra, ou pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens àqueles que o pedirem. Então, eu quero mostrar para você uma coisa interessante que está aqui, que Jesus, isso daqui foi Jesus mesmo que explicou, que ensinou, né? E aí ele mostra aqui para a gente dizendo o seguinte: olha só, é como se Jesus falasse assim, ó, deixa eu simplificar para vocês, olha só, você vai pedir e você vai pediu e você vai receber. Olha só que lindo, né? Não é assim tão maravilhoso quando a gente consegue fazer assim e a gente falar assim: pediu e vai ser dado. Você vai buscar e você vai encontrar. Você vai bater e vai se abrir. Então, assim, se a gente pensar dessa forma, a gente tem uma visão hoje no Ocidente em que vai até contra um ensinamento da Bíblia, que a gente pega um pedido, ou um objetivo, ou algo que a gente quer, e a gente pega essa coisa e fala sobre isso 1 milhão de vezes, né? E daí a gente vai orar, em vez de da gente pedir da forma certa e fazer aqui os passo a passo que eu vou mostrar para você, o que a gente faz? A gente pega isso daí e repete, repete, repete. E aí, quando Jesus vai ensinar mais lá na frente, ele vai dizer assim, ó, quando vocês orarem, quando oreis, não useis de vã repetições como os gentios fazem, porque eles acham, Jesus falando, que os gentios, por muito falares, acham que vão ser ouvidos. Então, assim, ele falou que a repetição não é legal. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente não vai pegar o pedido e ficar repetindo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Pensa em alguém que você conhece que é altamente repetitivo, altamente repetitivo. O que você faz com uma pessoa que é altamente repetitivo? Você fica estressado com ela, não fica? Você fica, com certeza. A pessoa tá toda vez do seu lado assim, falando assim: fulano, eu quero isso, fulano, me dá isso, fulano, não sei o quê. A pessoa fala uma vez contigo, beleza, fala 2 vezes contigo, beleza. Se ela fala um monte de vezes contigo, uma hora você se irrita e você fala assim: não, né? Tu não já falou, eu já entendi, eu já ouvi, eu vou fazer, mas, né, calma, eu vou fazer ali. E aí, essa pessoa altamente repetitiva é muito chato, né? Então, assim, é Jesus falando, Jesus mostrando para nós e falando o seguinte: olha, se você não seja repetitivo. Por quê? Porque você pediu, recebeu. Então não tem razão de você tá continuando a repetir. O problema é que às vezes a gente acha que você pediu e ainda tu não viu materializado ali, não viu materializado ali, você não, né, não tomou posse daquilo dali, dizendo exatamente assim, e aí você acha que realmente não aconteceu, mas não é isso. Né? Então, eu vou te mostrar aqui o passo a passo para a gente poder entender e a gente fazer aqui da maneira certa. Vamos lá. Diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O primeiro princípio que eu quero pedir para você aqui é
é o princípio de pedir, né? Então, assim, pedir é pedir. Então, desse princípio, só para você ter uma noção, eu vou te mostrar aqui que as coisas mais importantes da sua vida, independente se você for cristão ou não, independente se você acredita na Bíblia ou não, independente disso, as coisas mais importantes da sua vida está baseada neste princípio. Independente também, deixa eu deixar bem claro, se você gosta, né, disso aqui que eu vou falar para você ou não, independente, não, isso não importa. De qualquer forma, as coisas mais importantes da sua vida, eu te garanto, estão baseados nesse princípio. Como que funciona? É assim, ó. Jesus falou assim: pedi e dar-se-vos-á, né? Então o princípio é pedir. Nesse princípio de pedir está as coisas mais importantes da sua vida. Por exemplo, olha só, casamento. Vamos lá. Vamos analisar aqui com calma. O casamento, você sabe que o casamento funciona da seguinte forma: você, né, tem uma pessoa e aí você namora essa pessoa, noiva, e aí você chega um dia lá que você vai casar. Qual é o princípio que vai reger este casamento? Vai ser da seguinte forma: você vai chegar para a pessoa, para o seu esposo, para a sua esposa, e vai dizer assim: você aceita se casar comigo? Geralmente é o homem que faz isso, né? Então o homem faz o pedido de casamento para a esposa, né? E aí a esposa aceita ou não. Mas se ela aceita, eles, né? E aí eles têm um acordo verbal, ok? Eles têm um acordo verbal. E este acordo verbal vai ser assinado e carimbado no dia em que eles realmente colocarem isto no papel. Ou seja, é o princípio. Qual é o princípio? O princípio é de pedir. Eu estou falando para você aqui que as maiores coisas que você tem na sua vida, as coisas mais importantes que você tem na sua vida é baseado neste princípio. Então você vai lá, pediu sua esposa em casamento, a sua esposa aceitou esse pedido de casamento, foi marcada uma data para o dia de casamento, vocês foram lá, nesta data, no dia do casamento, diante de testemunhas, seja lá na igreja ou seja lá no cartório onde você foi, diante de testemunhas, as testemunhas vão assinar, comprovando que está ali, vai ser colocado lá no cartório um comunicado, né, vendo se essa pessoa não tem compromisso com nenhuma outra no que tange ao casamento. E aí não tem, tá tudo certo, os dois estão certos. Eles chegam lá diante de um padre, de um pastor ou de um juiz e eles vão realizar ali. A esposa assina, o marido assina, ele sai com uma certidão. Essa certidão chama certidão de casamento. A esposa muda o nome e há uma vida toda feita baseada em cima desse princípio. Qual o princípio? O princípio de pedir. Este casamento de 10 anos, eu sou casado há 12 anos, por exemplo. Este casamento de 12 anos é baseado em cima desse princípio. Então, houve, né, ali um pedido de casamento, houve um pedido de namoro, posteriormente o pedido de casamento, e esse pedido de casamento formou-se ali uma aliança, e esta aliança perdura, aqui no meu caso, já há 12 anos. No caso de muitas pessoas, 20, 30 anos, ou até uma vida inteira, né? O casamento é para ser para uma vida inteira. Mas aí eu quero mostrar para você que esse princípio maravilhoso, você só está com a sua esposa e você só está com o seu esposo, porque você está dentro deste princípio que a Bíblia ensina, o princípio de pedir. Você pediu, ele aceitou, ela aceitou, e vocês realizaram aí o casamento. Você quer que eu te mostre outra coisa? Olha só, o emprego que você tem, como é que funciona? O emprego que você tem, ou que você teve, enfim, se você não estiver tendo um emprego neste momento. Como é que funciona? Havia lá uma vaga que foi aberta, e esta vaga, nesta vaga você se candidatou a esta vaga, provavelmente colocando lá um currículo e tudo mais. Você fez isso, e aí com isso você está pedindo aquele emprego. Passa
todo o processo da empresa que tem lá e tal, não sei o quê. E aí você vai lá e a empresa oferece a vaga, você pede essa vaga, e aí você entra nesta vaga, e aí você tem um emprego, ok? E este emprego é baseado justamente nisto, é baseado no pedir. Então você pediu e aí passou pelo todo o processo e você foi escolhido e você está sendo ali, né, está sendo beneficiado por causa justamente o princípio que rege isso daí. Você quer ver outra coisa? Um financiamento de carro ou de casa também está baseado neste princípio. Então, assim, se você tem um carro, uma casa, uma moto, não sei, se você tem alguma dessas coisas, ou você tem um terreno, ou um apartamento, enfim, se você tiver alguma coisa financiada, todas essas coisas foram financiadas porque você, uma hora, você pediu ao banco para que ele aprovasse um financiamento da tua moto, do teu carro, do teu apartamento, da tua casa, ou seja lá do que você financiou. Você pediu ao banco e o banco aceitou o teu pedido ou negou o teu pedido. Se ele aceitou o teu pedido, você ali pode ter, ali tá usufruindo daquele bem, né? Ainda sem ter pago ele todo, né? E você está pagando ele aos poucos e tudo mais, porque o banco assim aprovou. Então eu provo para você aqui que as coisas mais importantes que você tem na sua vida, as coisas mais importantes da sua vida, casamento, o teu emprego, o financiamento da tua casa, do teu carro, todas essas coisas estão baseadas neste princípio que eu estou mostrando aqui para você, e daí a gente vai dar prosseguimento.